Bem-vindos a mais um vídeo aqui em Zaragoza, na comunidade autônoma de Aragão. Vamos mostrar muitas belezas para vocês, mas não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse material. Vamos lá! Assim como nós mostramos para vocês na comunidade autônoma da Andalucia, toda a dominação que os muçulmanos tiveram ali, Al-Andalus também dominou parte de toda a Espanha, inclusive aqui em Zaragoza. Então eles chegaram na cidade que já tinha sido, de certa forma, urbanizada e fundada pelos romanos, por César Augusto, e deram a ela o nome de Saracusta, puxando ali de César Augusta. Depois, posteriormente, a cidade viraria Zaragoza por conta do Saragusta. Olha só que caldeirão cultural que é essa Espanha. Então, os muçulmanos chegaram aqui e dominaram a cidade e fizeram também o seu palácio. Esse palácio foi muito importante também para funções militares, além de funções sociais que eram comuns nesse tipo de edificação. Então nós mostramos para vocês em Sevilha, em Granada, em Córdoba, em Múrcia. Eu acho que é isso por enquanto. Então mostramos vários desses locais que tinham essa mesma função. Todos eles com inspiração em Granada, que era o suprassumo desse tipo de construção de alcázar, de palácio, sempre voltado à cultura muçulmana. Então aqui foram construídas diversas salas que mostram toda essa influência. Segue um circuito pré-definido, mas nós ficamos bem livres aqui, bem tranquilos para poder visitar todos os locais no tempo que for necessário. Então nós percorremos várias salas aqui e também os anexos que foram construídos pelos reis católicos com inspirações também mudéjares, o que torna o local único, uma arquitetura diferente de tantas coisas que nós podemos encontrar pela Europa. No entanto, aqui na Espanha, isso pode ser até comum, entre aspas, em algumas regiões que foram dominadas pelos muçulmanos. Então, com a reconquista por parte dos reis católicos, isso no século XII, então eles não apenas mantiveram todo esse estilo, como também ampliaram. Isso deu origem ao termo mudéjar, isso lá para frente. Mas o que se explica esse termo mudéjar? Nada mais é do que as pessoas que eram os artesãos de construções da época, os arquitetos que trabalhavam para os muçulmanos, continuaram trabalhando para os cristãos e também os próprios cristãos foram aprendendo esse estilo de construção.
Então tudo isso acaba se mesclando, como nós mostramos para vocês, nesses palácios na Andaluzia, e também foram acrescentados gostos de cada época, como o Renascimento, o Barroco. Então isso acaba virando algo único, e depois eles acabam fazendo também outros palácios adjacentes, mostrando também a sua dominação, logicamente, sobre o povo muçulmano. Afinal eles reconquistaram aqui, aliás, bem antes do que a reconquista lá de Granada. Aqui foi pelos anos 1100, Granada em 1492, tinha um lapso de tempo. Havia, lógico, um simbolismo na manutenção do que foi feito e, de certa forma, um domínio naquele local. Se não fosse belo, se não fosse útil, se não fosse encantador, com certeza eles teriam abatido tudo isso. Isso foi mantido ao longo dos séculos e depois outras funções aqui foram reservadas a esse local, como funções militares. Aí há um certo tempo fizeram até um fosso para que as pessoas não adentrassem aqui. Isso lá pelo século XV e XVI já teve uma importância também militar de proteção aqui para Zaragoza. Isso foi fundamental. Mas aí, pulando os tempos, nos anos 1980 aqui estava em completo abandono. Então o que nós vemos aqui é uma reconstrução idealizada. Foi feito um trabalho muito grande de pesquisa que já se iniciou lá no século XIX, quando a Espanha procurava a sua identidade nacional. Então formaram ali grupos de arqueólogos, historiadores, voluntários da mais alta intelectualidade que se propuseram a estudar esses aspectos aqui na Espanha. Isso tudo foi extremamente importante para dar vida a vários pontos arqueológicos aqui na Espanha e pontos de interesse histórico que acabaram propiciando a identidade nacional. Então muita coisa aqui na Espanha está ligada nessa fusão entre romanos, muçulmanos, domínios que a cidade sofreu aqui, além de outros períodos difíceis, como a dominação visigoda, como a Guerra Civil, ou antes mesmo a Guerra de Independência contra os franceses que queriam dominar aqui. A comunidade autônoma de Aragão faz fronteira com a França, então aqui sempre foi uma área muito desejada pelos franceses. Enfim, esse caldeirão histórico que ocorreu aqui deixou muitas e muitas marcas. Eles, felizmente, restauraram esse local de maneira primorosa. Como nós vemos aqui na cidade, a arquitetura aqui é o forte, o urbanismo. Eles fizeram um trabalho perfeito. E ali colocaram também um edifício adjacente do próprio governo de Aragão. Então a Câmara dos Deputados está bem ali. Inclusive nós podemos visitar a Câmara enquanto ela não está sendo usada para votações e discussões. Enquanto estivermos aqui, eu propus uma lei importante que vocês vão saber em breve. E essa lei é que todo mundo que assiste esse vídeo tem que deixar o like. Todo vídeo que vocês assistirem é importante que deem um like. Tem todo o empenho na construção do material e um like não custa absolutamente nada. É isso. Bom, fizeram aqui essa reconstrução, juntaram então a política com esse local histórico. A visita é feita a pagamento, são 5 euros enquanto estamos filmando esse vídeo, mas também são várias visitas gratuitas no primeiro domingo do mês, primeira segunda-feira, e outros descontos 1000 aqui, principalmente para os residentes. Enquanto estivemos aqui, ficamos aproximadamente 2 horas visitando esse local, mas porque nós pegamos muitas imagens, muitos detalhes, mas eu acredito que em cerca de 45 minutos a 1 hora é possível visitar aqui com uma certa tranquilidade e com atenção. São várias salas belíssimas, salas que evocam esse passado muçulmano e essa fusão cultural. Então todas essas salas foram renomeadas praticamente com o nome de personalidades cristãs ou que foram importantíssimas. Tem um detalhe interessante também para os nossos amigos portugueses que acompanham o canal, porque a Rainha Santa Isabel nasceu aqui em Zaragoza e foi lá governar Portugal. E aqui tem salas em sua homenagem, tem inclusive bairros, mas tem esse detalhe. Então a Casa Aragonesa era muito forte, muito poderosa, domínios também por várias partes da Europa, sul italiano e tantas coisas. Aliás, quantos castelos aragoneses que nós já mostramos para vocês aqui no canal, principalmente ali, logicamente, no sul da Itália. Muitos e muitos, né? Eles eram usados como fortificações militares, mas tinham a sua beleza ali arquitetônica
e podemos ver vários belíssimos com uma vista ali para o mar. A visita aqui é extremamente sugestiva e nós temos esse aspecto poderoso aqui na cidade de Zaragoza, que faz esse paralelo importante, muito legal com Andalucia. Então eu recomendo que vocês visitem aqui. Eu só o fiz na minha segunda visita, mas reservem um espaço na agenda de vocês, porque sem dúvida nenhuma vale muito a pena. E se tratando de Zaragoza, a gente tem que mencionar aqui, frisar no nosso vídeo a maestria nessa confluência entre o passado, o presente e também a natureza. Aqui nós estamos nesse imenso parque verde, delicioso, com várias coníferas aqui, muito bem desenhado, muito bem planejado e que compõe toda essa riqueza histórica que o Felipe acabou de mostrar para vocês. É interessante porque aqui é um parque público, então por mais que a Aljaferia esteja fechada, você pode ficar aqui tranquilamente e curtir todo esse espaço. É mais um pulmão verde aqui na cidade. Com um adendo que aqui nós temos essa beleza aqui histórica, né? Então a gente caminha ao lado do antigo fosso, vê as suas pontes, vê toda a sua estrutura, toda a conjunção também com soluções modernas que foram colocadas ali na antiga Aljaferia. E é interessante, a gente pode fazer um percurso circular, vendo cada detalhe e curtindo realmente desse espaço. É bem próximo ao centro histórico da cidade. Como não podiam faltar os tantos bancos aqui para apreciação de toda essa beleza e também para o convívio, né, de todos os cidadãos. O parque é muito bem cuidado. Nós avistamos também aqui vários prédios um pouco mais altos que devem ter uma vista fantástica aqui para esse espaço da cidade e muitos habitantes que consomem realmente tudo isso. A cidade é muito aberta ao verde, a soluções contemporâneas, tem área para jogos também, para as crianças. Muito interessante. E ali ao fundo um estacionamento para quem precisa chegar de carro. Mas eu gostaria de frisar que o transporte público atende muito bem essa área. Olha só que legal, estou tirando uma casquinha aqui desse imenso muro e avistando todo o antigo fosso. E eles conservam muito bem essa área. Acredito até que em determinada época eles abram aqui o acesso para que a gente possa também ter uma outra perspectiva do local. Tudo é muito bem cuidado, pessoal. E olhando daqui de fora, realmente a gente vai vendo as interferências mais contemporâneas e algumas soluções interessantes e que não atrapalham toda a história do local. Conseguimos ver daqui também todos os baluardos e ali ao fundo um contraste interessante com edificações super modernas, super bonitas. O parque ele tem também uma topografia diferenciada, já que ali ao fundo tem uma pequena colina. Então é interessante para quem pratica algum esporte, né? Você tem várias possibilidades aqui, bem no meio da cidade. Achei interessante também a diversidade na vegetação. Ali à frente nós estamos vendo algumas palmeiras e aqui tem uma indicação interessante de um roteiro para quem gosta de percorrer a cidade com a bike. No total 16 quilômetros, se eu não me engano, onde você conhece a cidade, os pontos de interesse por essas rotas. Interessante que ela passa também por aqui.
muitíssimo obrigada a todos que acompanharam este vídeo e que vão deixar um comentário aqui embaixo, curtir e compartilhar esse material, porque é muito importante pra gente. Vocês gostaram de Zaragoza? Viriam pra cá agora? Eu vou ficar por aqui. Muito obrigada a todos!